Olá, bom dia. Bom dia. Olá, pessoal, bom dia. Hoje é dia 2 de julho, terça-feira, e o visual de hoje mostra para você um projeto do Rio de Janeiro que ajuda a diminuir o desperdício de alimentos. Projetos como esse são muito importantes, já que 1/3 dos alimentos produzidos no mundo vão para o lixo. Este é o Visual, o programa da TV Brasil com muita cidadania, meio ambiente e inclusão. E lembre-se, estamos esperando por você no nosso Facebook. Envie sua sugestão. Vamos aos destaques de hoje. Hortas comunitárias ganham espaço nas grandes cidades. E hoje você vai aprender mais uma expressão em Libras. O Visual começa agora. O projeto do ato médico aprovado pelo Senado Federal restringe a esse profissional o diagnóstico de tratamento e a prescrição de medicamentos, com a qual devemos tomar muito cuidado. Antes de receitar um remédio, é preciso ficar atento. O médico tem que considerar diversas variáveis, como o peso, a idade, as possíveis reações alérgicas e a dosagem do medicamento. Neste ano, um hospital no Rio foi condenado a indenizar uma paciente por danos morais. Ela teve uma reação alérgica causada por um remédio receitado. Isso aconteceu mesmo depois da paciente ter informado que ela era alérgica a algumas substâncias do medicamento. Para orientar os profissionais da área de odontologia, uma professora da Universidade de Brasília teve a ideia de criar uma disciplina que trata sobre o uso racional de medicamentos e como realizar prescrições de forma correta. Não basta que ele entregue a receita na mão, ele tem que explicar para que serve aquela receita, qual o objetivo e como o paciente deve usar o medicamento. A iniciativa ajuda a evitar erros que podem levar à intoxicação ou até à morte, além de dar mais segurança aos futuros profissionais. É uma coisa séria se mexer com medicação, então nessa disciplina a gente pode aprender como fazer direito os cálculos, no caso quando é criança, de acordo com o peso, para poder fazer tudo da forma correta, qual é o melhor medicamento para usar em cada caso. Para se informar, também é possível recorrer ao Formulário Terapêutico Nacional, um guia básico de prescrição. As regras são simples. Ao prescrever um medicamento, é preciso ser claro, escrever em letras de forma, informar a quantidade que deve ser tomada, o intervalo e em que período. O médico também deve apontar a opção de remédio mais barata. O prescritor, antes de selecionar e prescrever o medicamento, ele precisa levar em consideração as propriedades, as características do medicamento e características do paciente. E em caso de dúvida, perguntar nunca é demais. A medicação é coisa séria, né? A gente tem que entender exatamente o que é, para o que é, porque senão pode, além de ajudar, piorar a situação. 80% dos alunos de ensino básico do país estão em escolas públicas e garantir educação de qualidade para todos é um dos grandes desafios do Brasil. Nas ruas, cartazes pedindo mais educação foram destaque nas manifestações que tomaram conta do país nas últimas 3 semanas. É na escola básica que o cidadão dá os primeiros passos rumo à vida profissional. E é nesta fase que as relações sociais e a formação da personalidade abrem caminho para o futuro de uma nação. Em um país com 200 milhões de habitantes, cerca de 50 milhões são crianças e adolescentes que frequentam escolas públicas e privadas. E de cada 100 alunos, 85 estão na rede pública. O Brasil evoluiu em alguns índices educacionais, mas ainda temos um longo caminho a percorrer. A taxa de acesso ao ensino básico, que vai da educação infantil ao ensino médio, saltou de quase 84% no ano 2000 para 92% em 2011. Mas ainda ficaram quase 4 milhões de crianças e jovens entre 4 e 17 anos fora da escola. Um dos maiores desafios é fazer com que todo aluno tenha aprendizado adequado à sua idade. É o que aponta o último relatório de metas do Todos pela Educação, movimento da sociedade civil com uma missão especial: contribuir para que toda criança e adolescente do país tenham ensino de qualidade até 2022.
O relatório mostra que no ensino médio, o aprendizado de matemática e de português ficou abaixo das metas. Apenas 1 em cada 10 alunos aprendeu matemática de forma adequada em 2011, longe da meta de 20%. O desempenho em português foi melhor, 29%, mas ainda abaixo da meta para o ano. Essa movimentação toda que está acontecendo hoje no Brasil é uma sinalização muito importante. Inclusive para que cada um faça a reflexão sobre o que também faz, o que é minha responsabilidade nesse processo. Então, além de cobrar, que é muito importante, é também assumir os compromissos de cada um. Para os especialistas, reverter o resultado negativo dos alunos também depende de investir mais nos professores. Falta sim uma política de longo curso, uma política consistente para a valorização da função do professor e para a valorização da qualificação do professor. Como hoje é terça-feira, é dia de aprender a interpretar mais uma expressão do português para a língua de sinais. Lembrando que não devemos traduzir a expressão ao pé da letra para que não aconteçam erros de interpretação. Então, para traduzir corretamente, precisamos conhecer muito bem o significado de cada expressão. Então vamos à expressão de hoje. Estar com a pulga atrás da orelha. A interpretação feita pela Cláudia dá a entender que ela está realmente com uma pulga atrás da orelha. Mas na verdade o que queremos dizer com esta expressão é que estamos desconfiados. Vamos interpretar agora da maneira correta. Estar com a pulga atrás da orelha. Lembre-se, quinta-feira iremos trazer mais uma expressão para você aprender. Antena parabólica, aparelho de som, câmera de vigilância e alarme. E olha só, um projeto no Rio de Janeiro diminui o desperdício de alimentos. O Brasil é o 4º maior produtor de alimentos do mundo e, ao mesmo tempo, 6º colocado no ranking mundial de desnutrição. Contradição que o Banco Rio de Alimentos, uma iniciativa do SESC, busca minimizar, combatendo o desperdício. O programa faz uma ponte entre alimentos que iriam para o lixo e quem precisa comer. Nosso forte aqui é o hortifruti granjeiro, né? São alimentos que estão próprios para o consumo, mas não têm mais poder de venda. Eles vêm dos supermercados, eles vêm de indústria, do comércio em geral. Assim que chegam, os alimentos são submetidos a uma triagem para a seleção do que pode ser aproveitado. Em seguida, eles são embalados e pesados para distribuição. Esse trabalho é todo feito por voluntários que decidiram dedicar uma parte de sua jornada para ajudar quem tem fome. Tem as tardes livres, então em vez de eu ir para casa para dormir, eu venho para cá para ajudar e doar o meu tempo. Entre janeiro e maio de 2013, o programa distribuiu 498 toneladas de alimentos que ajudaram a matar a fome de 176 mil pessoas em instituições como este abrigo para idosos na zona oeste do Rio. Além de não ter fins lucrativos, para ser beneficiada, a instituição precisa ter condições ideais para preparar e servir a comida no prato. É a forma que o programa encontrou para ter certeza de que o alimento vai chegar bem ao seu destino. E com a idade, os cuidados com a alimentação são redobrados. Os idosos, geralmente, a maioria tem diabetes e hipertensão. E os alimentos como as folhas, os legumes, ajudam a melhorar essas patologias que eles têm. Os idosos agradecem e apoiam a iniciativa. Se todos fizessem assim, em vez de botar fora, botassem na mesa, seria excelente, né? Ainda falando de alimentos, em São Paulo, hortas comunitárias estão ganhando espaço nas cidades. Elas trazem o campo para a cidade. E aproximam as pessoas. Alfaces, tomates, couve, rúcula. Assim, entre prédios e casas, num cantinho que parecia perdido em meio a tantas construções. As hortas comunitárias são criadas em espaços públicos e mantidas pelos moradores dos bairros. Aqui a gente vem resgatar o conceito de colher, plantar e comer, levar o alimento para casa sem precisar ir ao mercado.
A ideia do cultivo comunitário de verduras e legumes ganhou as redes sociais. Quem consultar a página no Facebook dos Hortelões Urbanos poderá receber informações sobre como organizar mutirões para criar e manter hortas coletivas. A agricultura urbana ela é uma demonstração de amor à cidade. É um espaço de interação onde um monte de gente que não se conhecia se encontra na horta para se conhecer, para trabalhar junto. Mitty é aposentada. Aproveita o tempo livre para ajudar na horta comunitária do bairro onde mora, na região central da cidade. Aqui, a adubação é toda natural e os agrotóxicos são proibidos. Tá chovendo, né? Então tá tudo verdinho, né? Acho que tá quase na hora de colher. E essa é mais uma edição do Visual que termina. Mas a gente volta amanhã cedinho. Às 8 da manhã. E não esqueça de participar, esperamos por você no nosso Facebook. Tchau. Até amanhã. Bom dia.